Vivemos uma nova era. Passamos pelo bronze, pela era religiosa, pela era da luz, onde a racionalidade passou a ser vista como prioridade e a ciência começou a engatinhar rumo aos seus primeiros passos. Hoje vivemos a era da tecnologia, mas a grande questão agora é onde iremos parar. Será possível o homem prosperar e transcender esses tempos? Ou seremos superados? Eu sou o Boco, o sétimo filho. E você é a razão pela qual fazemos tudo por aqui. Homem versus máquina. O cérebro humano foi superado por um computador? Segue-se que o jogo de xadrez, em seus efeitos sobre o caráter mental, é, em grande parte, mal compreendido. As peças têm movimentos diferentes e bizarros, com valores os mais diversos e variados. Aquilo que é somente complexo provoca o engano de parecer profundo. O que entra principalmente no jogo é a atenção. Se falhar por um momento, o jogador se distrai e comete um erro para seu prejuízo ou derrota final. Uma vez que os movimentos possíveis não são somente numerosos, como também labirínticos, a possibilidade de ocorrência de tais distrações é multiplicada. Em 9 casos em 10, o vencedor não é o jogador mais inteligente, mas sim o mais concentrado. O trecho que acabo de lhe narrar foi retirado do conto Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Agora me diga, você se considera um bom jogador? Como já nos lembrava Poe, o xadrez requer mais que tudo atenção. E quão atento somos? Quão concentrados conseguimos permanecer? Por quanto tempo? A concentração está intimamente ligada ao controle absoluto de todos os nossos sentidos. Para exercê-la em seu mais alto grau de potência, seria preciso que fôssemos máquinas e não humanos. Mas aqui estamos e dizem por aí que somos a mais completa e perfeita máquina que poderia existir. Com o avanço da ciência e da tecnologia, o homem sempre buscou construir computadores cada vez mais velozes e potentes. Mas no final, sempre caímos no mesmo estigma. Era impossível construir uma máquina mais veloz e potente do que o nosso próprio cérebro. Nenhuma máquina é capaz de trabalhar na velocidade em que ocorrem as sinapses de nosso cérebro. Nenhuma delas tem potencial de guardar tanta memória do que nós. E o mais importante, nenhum objeto já criado é capaz de desenvolver pensamentos ou dados tão complexos quanto os nossos. Mas algo realmente chamou a atenção do mundo. Um duelo homem versus máquina. Em 1985, ocorreu uma espécie de torneio mundial de xadrez e nele os oponentes não enfrentavam uns aos outros, eles desafiavam e jogavam contra máquinas. Um russo chamado Garry Kasparov decidiu se aventurar nessa competição. E não é que ele era bom. Como é que eu posso te dizer? Nessa ocasião, ele chegou a ganhar de 32 máquinas simultaneamente no jogo de xadrez. Entendeu a minha dificuldade? Pois é. Mas, meu amigo, o que era o mundo em 1985? Onde você estava em 1985? Pois é. Se o mundo evoluiu ou mudou, imagine a tecnologia. Pois bem, a IBM decidiu provar que não havia cérebro capaz de enfrentar a inteligência de seus brinquedinhos. Por isso criou o Deep Blue, um supercomputador projetado para o jogo de xadrez que, segundo seus inventores, poderia calcular até 200 milhões de lances por segundo. E como você deve imaginar, o russo Garry Kasparov acabou sendo desafiado pela empresa. E ele, é claro, aceitou o desafio. Foram 2 partidas. Kasparov, campeão mundial de xadrez entre 1985 e 2000, talvez o maior enxadrista de todos os tempos, estava confiante.
Em 1996, ocorreu a primeira disputa. O jogo foi disputado na Filadélfia e Kasparov começou perdendo, o que nunca tinha acontecido na história. Porém, experiente e frio, conseguiu se recuperar e virar o jogo, que acabou 4-2 para o russo. No ano seguinte, em 1997, um novo duelo. A IBM prometeu melhorar Deep Blue e conseguiram marcar uma revanche. Kasparov, confiante, aceitou. O jogo ocorreu em Londres. Kasparov, dessa vez, saiu na frente. Mas, em meio ao segundo jogo, uma polêmica. Na rodada 44 da partida, a máquina Deep Blue realizou uma jogada principiante ao levar o rei para o lado errado quando tinha a vantagem, algo inusitado para um jogo desse calibre. A jogada não aparentava ter efeito ofensivo ou defensivo, ou seja, não tinha nenhuma razão para acontecer. Kasparov, sem entender, abandonou a partida. Ficou desequilibrado emocionalmente e mudou seu estilo de jogo ao recuar em decisões que normalmente tomaria. Jogos 3, 4 e 5 terminaram empatados. No jogo de número 6, decisivo, uma nova decisão estranha de Deep Blue. A máquina decidiu sacrificar uma peça para conseguir trocar por outra ao longo do jogo. Confuso, Kasparov se perdeu no jogo e, mesmo tentando ao máximo compreender as jogadas de seu oponente, de nada adiantou. E essa foi, oficialmente, a primeira vez que uma máquina havia vencido um duelo contra um dos mais treinados cérebros humanos. Fomos derrotados e o sentimento era que a nossa espécie havia sido finalmente superada. Inconformado, o russo alegou interferência humana, pois para ele as decisões da máquina pareciam incoerentes com as dinâmicas de jogadas do xadrez de alto nível. Passaram-se 17 anos desse grande dia e o assunto voltou à tona, porque finalmente descobriram o que aconteceu com Deep Blue quando realizou a primeira jogada que confundiu Kasparov. A questão toda é que a máquina simplesmente, para não bugar por sobrecarga de processamento de dados, realizou uma ação de emergência que evitasse que o computador calculasse a jogada infinitamente. Simplificando a descoberta, o computador acabou realizando uma jogada aleatória, pois não suportava mais realizar todos os cálculos e processamentos que precisava para manter-se metaforicamente 100% concentrada. Assim que essa notícia veio à tona, nem todos se convenceram e acreditaram nela. E foi aí que Kasparov pediu uma revanche à IBM. Mas, surpreendentemente, ou não, a empresa se recusou. Afinal, deve ser por isso que dizem que não se mexe em time que está ganhando. E você, acha que estamos prontos para enfrentar as máquinas que ajudamos a criar? Acredita que a inteligência artificial pode algum dia vir a nos desafiar? Deixe aqui nos comentários. Fico por aqui. Até a próxima.